sejam muito bem-vindos a mais uma live. E essa semana vai ser uma semana muito especial com convidados todos os dias. Meu nome é Débora Dengo, eu sou fisioterapeuta e ergonomista e essa semana a gente vai fazer lives todos os dias com convidados especiais, com temas e convidados selecionados a dedo para vocês. E para iniciar com chave de ouro, hoje a convidada é a Cristiane Cantelli com o tema ergonomia de concepção. A Cris trabalha há muitos anos com ergonomia de concepção. Eu não vou apresentar ela, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, gente! Oi, Dé! tudo bom? Tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bem, bom te ver aqui, mesmo pelas telinhas. Eu que agradeço, coisa boa estar aqui com você, Dé. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada, gratidão pelo seu tempo, eu sei que é muito corrido, você tem vários projetos que eu admiro, então obrigada mesmo por estar aqui. Em plena segunda, Imagina. Começar com chave de ouro. Eu tenho um lema que é assim, para os amigos a gente sempre tem tempo, então vamos lá, bora lá. Ai, que maravilha. Cris, eu já te conheço, mas talvez boa parte do meu pessoal que me acompanha não te conhece ainda, então se apresenta, Vamos lá. por favor. Primeiro, eu queria muito te agradecer pelo convite. Sabe que eu super te admiro muito o teu trabalho, né? Tu é super empreendedora, guerreira, batalhadora das minhas. Então, assim, tamo junto. Muito obrigada pelo convite mesmo, de coração, tá? E vou apresentar para o pessoal. Gente, meu nome é Cristiane, eu sou fisioterapeuta de formação e eu trabalho com ergonomia há mais de 18 anos. Também sou ergonomista, tenho minha pós-graduação também em ergonomia e atuo nessa área também há bastante tempo. Sem falar de idade, né, Dé? Mas assim, há mais de 18 anos, né? Então a gente tem uma caminhada aí na ergonomia. Eu comecei na parte de ergonomia de processo e aos poucos, assim, o destino foi me conduzindo para essa parte de ergonomia de produto e ergonomia de concepção, tanto de ambiente de trabalho quanto de produto. Então, a gente tem uma caminhada, uma jornada nessa área, a qual com muito orgulho eu compartilho, porque a gente já conquistou muitas coisas e ajudou muitas pessoas a trabalharem de uma maneira muito melhor com o trabalho que a gente realizou. Ai, que maravilha. Não tem pessoa melhor para falar de ergonomia de concepção que não seja você. Não existe, né? Você tem uma caminhada muito grande e árdua e hoje você está num nível de trabalho de extremamente competência, né? Então, Obrigada. O pessoal vai enriquecer muito com você hoje. Para o pessoal se inteirar do que a gente está falando, explica um pouquinho o que é ergonomia de concepção. Tem bastante gente nova na ergonomia aqui. É bacana você explanar um pouquinho para o pessoal. Claro, vamos lá. Gente, a ergonomia de concepção, ela consiste em adaptarmos os projetos ou concebermos os projetos com base nos princípios da ergonomia. Então, quais são os princípios fundamentais da ergonomia aqui para a ergonomia de concepção? A gente tem um estudo profundo da antropometria, das medidas do ser humano e de suas variações. Então, a gente aplica esses conceitos de antropometria, de usabilidade, de facilitação de decisões. A gente entra um pouquinho com a ergonomia cognitiva, com a biomecânica ocupacional, um profundo estudo da fisiologia humana, das áreas de alcance, claro, da antropometria, como eu já falei. Então, a gente reúne esses conteúdos todos para que a gente possa interferir no projeto. Como assim no projeto? A gente fala assim, tanto no projeto de produtos, então eu participei, por exemplo, com a ergonomia dentro da concepção de vários produtos, e isso tem uma metodologia para a gente fazer, quanto no projeto de ambientes. Então, a minha área de atuação mais forte em ambientes corporativos. Então, a gente faz um trabalho junto com arquitetos que prospectam esses projetos, a gente faz um trabalho multidisciplinar na concepção desses ambientes. Então, a gente não atua lá na fase de ajustes, de melhorias, e sim a gente já concebe
antes o projeto do processo, do produto ou do ambiente corporativo em questão. Então, é essa mais ou menos, gente, um pouquinho da ergonomia de concepção. Eu brinco que é o cenário ideal, né? Porque assim, eu ajo mais na ergonomia corretiva, com as análises ergonômicas, né? Então, a gente Claro. chega na empresa, faz análise ergonômica e a gente identifica muitos projetos, produtos imobiliários ergonomicamente incorretos. Se tivesse a atuação da Cris lá no início, né, no projeto, na concepção, a gente não precisaria corrigir depois. Depois, exatamente, Dé. E assim, eu tô nesse caminho bravamente, porque, pessoal, eu sou fisioterapeuta de formação. E assim, a gente tem que tomar, porque assim, a maioria dos ergonomistas que trabalham com concepção tem a formação em design de produto. Então, eu acho que eu sou uma das poucas ergonomistas que sou fisioterapeuta de formação que trabalha nessa área. E amo verdadeiramente o que eu faço. Até a gente combinou de eu separar uma literatura para vocês aqui no finalzinho. Eu tenho aqui uma pilha, porque eu sou apaixonada por isso que eu faço. E então, assim, sou uma desbravadora porque eu me considero assim dessa maneira, porque não é fácil alçar esse caminho. E é um caminho que a gente tem que conquistar. E eu vou dizer para vocês, para quem está nos assistindo, tem muito campo de atuação nessa área. Muito, gente. Muita, assim, a ergonomia tá em passos de formiguinha. Então, assim, a gente precisa tá ligado nisso, porque é bem isso que a Débora falou. Se a gente consegue entrar com esses conceitos de ergonomia antes desses ambientes de trabalho serem concebidos, a gente consegue ter um efeito muito melhor lá no final. Então, é super importante que mais profissionais brilhem os olhinhos, assim, nessa área. Bem isso, perfeito. Fica o convite aí, pessoal. Cris, explica um pouquinho, pode ser na prática, da importância da concepção. O que acontece, né, quando não tem ergonomia de concepção? Aquela carinha do emoji. Oh, gente, assim, o que a gente preconiza na ergonomia de concepção? Então, primeiramente, um profundo estudo antropométrico da população a qual a gente vai fazer o projeto. Então, por exemplo, realmente assim, a região, o local, a população que a gente vai fazer, que a gente vai conceber. Então, a gente faz toda uma pesquisa disso de antemão. Então, aí a gente já consegue ser mais assertivo com aquilo que a gente vai conceber. Sendo assim, a gente consegue ter uma medida mais precisa, né? E assim a gente consegue ser mais assertivo. Dessa forma, quando isso não acontece, quando o produto ele não leva em consideração a população, a gente já começa a ter algumas discrepâncias antropométricas de cara. Então, é muito importante a gente compreender essas medidas. E a gente lida muito com os extremos. Então, por exemplo, se a gente vai projetar algo, por exemplo, para a população mediana, os extremos eles ficam desfavorecidos. Então, a gente considera sempre os extremos, porque se eu encaixar o maior, o menor e o mediano vão se encaixar também. Então, existe essa proporção que ela tem que ser muito bem pensada quando a gente vai fazer esse estudo. Na minha metodologia, eu desenvolvi isso sempre pensando nos extremos. Por quê? Porque as nossas tabelas antropométricas que a gente tem, elas já são um pouco ultrapassadas, né? Nós temos, assim, alguns artigos mais recentes, porque é muito difícil a gente fazer uma publicação para considerar essas medidas. Por exemplo, se a gente vai fazer uma medida aqui da mão, para mim ela vai começar aqui, né? E ela vai terminar aqui, na palma da mão. Então, a minha hora de alcance vai ser essa aqui. Mas daí eu vou medir em outra pessoa, o meu maléolo aqui já vai ficar diferente a medida se eu for fazer em outra pessoa. Então, a gente não tem um dado científico muito preciso para que a gente possa fazer uma publicação mais fidedigna. Então, eu gerei, então, uma tabela específica para os públicos-alvos que a gente projeta. E isso envolve a população trabalhadora, a população mesmo a campo. Então, a gente faz isso
indo a campo, medindo a campo, por uma base estatística bem ampla que a gente costuma desenvolver na ergonomia de concepção. Além disso, a gente procura desenvolver e compreender sempre as necessidades das pessoas que vão utilizar aquele produto, que irão utilizar aquele produto. Então, por exemplo, quais são as necessidades físicas, o que ele precisa, qual que é a dor que ele tem para fazer aquele trabalho, é a lombar, é a cervical, é a área de alcance, é a borda, é a cor, é a parte mais cognitiva, é mais a questão emocional. Então, aqui entra a nossa regra de ouro dentro da ergonomia. Quais são as necessidades daquele cliente? Quais são as necessidades daquele trabalhador? Quando a gente pensa um produto, um ambiente de trabalho, e a gente se foca nas necessidades daquelas pessoas que irão realmente, verdadeiramente ocupar aquele ambiente, a gente consegue ser muito mais assertivo. E o que acontece quando a gente não tem ergonomia? O pessoal vai pela tendência do design, porque aquilo foi premiado lá na feira X, então a gente vai trazer para cá. Aí a gente já vê muitos fabricantes, por exemplo, que importam uma parte de uma peça da China, outra parte da Malásia, e junta e faz um Frankenstein aqui. E aí vem lá o ergonomista de correção e tem que mudar tudo depois. Então, quando a gente não... E assim, outra coisa que acontece quando não tem ergonomia. Eu vou fazer porque lá na Europa fizeram. Só que a medida do trabalhador europeu, ela é completamente diferente da nossa. O Brasil, a gente tem uma discrepância antropométrica muito grande aqui. Então, a gente precisa pensar nisso sim quando se faz um produto. Então, isso é muito importante. O pessoal costuma trazer muita coisa da China. Mas como é que é a antropometria do chinês em relação à nossa? As medidas são completamente diferentes. Então, a gente precisa entender essa importância da ergonomia quando a gente projeta. Porque sem ergonomia, os índices de assertividade são muito poucos. Muito poucos, são muito baixos. Uhum. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeito. É bem isso, né? E as empresas que vão fazer um projeto novo ou comprar um mobiliário, um produto novo, vão naquela escolha. Ou é porque é mais barato, ou porque é mais bonito, ou porque eu conheço alguém que fez e deu certo, mas a realidade de cada uma é diferente, né? Então, esse completamente Ctrl+V, né, de copiar um projeto ou uma ideia, nem sempre vai dar certo na minha empresa, no meu escritório, no meu layout, né? E quando vai mais barato, nem se fala, né? Porque o mais barato é o quê? É uma economia de tudo, inclusive da ergonomia. Exatamente. Então, vai dar certo, né? Exatamente. Das tabelas antropométricas, hoje eu abri uma caixinha, o que você quer perguntar para a Cris? E teve uma pergunta da Ivani, que é exatamente sobre isso. Ela queria que você explicasse um pouquinho sobre quando eu preciso de dados antropométricos, né? Se eu faço a medida daquela empresa ou se eu posso utilizar as tabelas existentes, né? A gente tem até tabelas brasileiras, eu tenho tabelas de 2016, as últimas que eu vi que foi do povo. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Qual que eu escolho? Quando que eu posso usar uma? Quando que é melhor usar outra? Enfim. Então, é realmente assim. O que eu faço? O que eu aconselho? Primeiramente, essa questão da antropometria, ela é fundamental. Vou reforçar isso aqui, tá? Fundamental. Eu uso as tabelas como base, mas o que eu faço com essa base? Eu meço em campo por uma análise estatística amostral de uma amostra e eu faço uma comparação com essa tabela. Então, qual é a tabela que existe lá, que já existe, e o que eu medi em campo? Geralmente, eles são dados complementares, não foge muito do que está na tabela, mas sempre é bom fazer. Como que eu faço quando a empresa é maior? Por exemplo, eu já fui ergonomista de concepção numa grande empresa bancária, né, dessa área financeira.
Eles tinham sede em vários locais aí do Brasil. Então, a gente fez uma capacitação das equipes de segurança e ergonomia das agências e elas fizeram a medida para a gente, exatamente as medidas que a gente solicitou. Como eu falei, eu não trabalho com a média, eu trabalho sempre com os extremos. Então, é sempre o mais baixinho e o mais alto. Sempre, os 5% e os 95%. E aí, a gente consegue fazer uma média desses extremos amostralmente para poder, aí a gente, junto com as equipes que projetam, junto com as equipes, com os arquitetos, com os designers, a gente consegue ser muito mais assertivo nas medidas. E aí consegue adaptar dessa maneira. Então eu recomendo que use as tabelas, mas também faça por amostragem. E aí você correlaciona aqueles dados para você ser mais assertivo quando você vai fazer o projeto. Perfeito. Excelente. Aí, ó, Ivani, uma aula para você. Quando a gente vai trabalhar ergonomia de concepção, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Então vai ter um arquiteto, vai ter um designer e tudo mais. Qual que seria especificamente o papel do ergonomista nesses projetos? Especificamente. Vamos lá. Você passar. Como que a gente faz? A gente passa todas as necessidades. Então, a gente usa as nossas ferramentas de ergonomia. Por exemplo, o NASA, você quer medir a necessidade cognitiva daquele ambiente que você vai projetar. Então, você aplica o NASA, por exemplo. Aí você tem uma medida quantitativa daquela necessidade. Outra coisa que a gente faz entrevistas, tá? Eu uso muito a macroergonomia no meu trabalho, assim, direto. Então, eu falo com as pessoas. Por exemplo, o produto, ele é uma mesa, né? Mas quem que vai utilizar? Aí eu converso, eu faço entrevista, eu falo com liderança, eu falo com pessoas que vão usar. E eu mapeio as necessidades. A gente faz o mapeamento das necessidades. Aí, com isso, o que a gente faz? A gente leva essas necessidades para a equipe de designers, de arquitetos, quem está envolvido naquele projeto de concepção, seja ele um produto, seja ele um ambiente de trabalho. E aí a gente começa a mapear quais são as diretrizes daquele projeto. Aí eles fazem toda a parte de design e tal, e aí a gente solicita, e isso é muito importante, um mockup, para a gente poder fazer a testagem em campo daquele produto. E aí a gente reaplica as ferramentas todas que a gente aplicou para a gente ter um parâmetro de comparação e a gente vê os pontos de melhoria naquele produto, naquele ambiente. E aí depois volta para a equipe multidisciplinar e a equipe multidisciplinar faz todas as melhorias daquele ambiente ou daquele produto em si. E aí depois, né, a gente multiplica aquilo para outros locais e a gente consegue implantar então um projeto ergonomicamente pré-concebido. Quando é produto, por exemplo, a gente não vai direto a campo. Esse produto geralmente ele passa por testagens antes. Então as empresas sérias, elas têm um laboratório que testa aquilo. Então não adianta, por exemplo, de fazer um produto ergonômico e o produto não passar numa testagem de resistência, ou tiver uma durabilidade muito baixa, ou não ter uma espuma de qualidade. Então a gente passa por testagens para ver se aquele produto realmente ele é um produto que vai resistir à utilização daquele meu usuário. E, por fim, além de tudo isso, no final, o ergonomista faz as medidas e vê se as medidas finais, se ele está de acordo com as normas, tanto com as ABNTs, quanto com as NBRs, né, a ABNT, NBR, e com as NRs. A NR17 é mais fácil da gente ver, mas as NBRs, né, as normas vinculadas à ABNT, a gente tem que fazer todas as medidas, com carga, sem carga. Então, a gente faz também e dá um parecer final. E aí, se há algum ajuste para fazer naquilo, a equipe faz, muda ali no projeto e depois vai para a parte final.
Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho assim que ele exige muito trabalho, tá? Mas é muito gratificante de fazer, tá? Então, a gente sempre faz assim com muito empenho, com muito afinco, para que realmente fique muito bem feito. Ai, que maravilha, muito bom. Eu vou ter que assistir essa live de novo depois de tanta informação rica que eu tô absorvendo. Ai, Deixa eu ver se eu... querida, obrigada. Imagina. É tanta coisa nessa cabeça, Dé, que eu tô falando demais. Tu me fala, tá? Capaz, hoje a live é sua. Hoje a live é sua. Eu queria que você brevemente falasse assim para o pessoal. Se alguém tiver um projeto hoje, ó, você precisa. Estou te contratando para fazer um projeto, seja de imobiliário, seja de um setor, né, sala ou de um produto. Qual é a primeira coisa que o profissional precisaria se atentar? O ergonomista, O ergonomista. O que você queria? Para dar um norte, assim. duas coisas. Compreensão da demanda. Por que que ele está te procurando para fazer aquele projeto? Isso é muito, muito importante. Muito importante. E segundo, uma vez que você tem a demanda, ir a campo e compreender as necessidades daqueles os futuros usuários daquele projeto que você vai trabalhar junto com a equipe que você vai trabalhar. Então, esse é o primeiro norte. Uma vez que você mapeia isso, você começa a pensar como numa análise ergonômica. Você vai pensar assim, ok, eu tenho uma demanda cognitiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar, você tem que medir, né? Sempre tem que medir. Tem que medir sempre. O produto trouxe tal e tal melhoria, o produto interferiu aqui, o produto melhorou lá. Então, mas o que? Quanto? Então, aqui você consegue. A demanda lá, eu tô querendo mudar o meu projeto porque as pessoas têm muito dor no ombro. Então, você vai lá e conversa. Qual é a atividade? Qual é a postura predominante? O que eu preciso mudar aqui para que quando eu for fazer um projeto novo, eu consiga resolver isso já no projeto. Então, a gente compreender a demanda, compreender a necessidade. Esse é o primeiro norte que a gente tem que pensar. Perfeito. E isso já dá uma clareza, né? Já. Depois a gente se vira, né? Mas isso é a clareza que a gente precisa no começo, né? Porque Exatamente. Todo mundo é uma primeira vez, né? E agora, o que eu faço? Exatamente. Porque assim, gente, se a gente não tem clareza, a gente não tem direção. Então, a gente precisa ter clareza daquilo que você precisa. Porque assim, como a gente sabe, né? Muito mais importante que a velocidade é a direção para onde a gente está indo. Então, no projeto é a mesma coisa. A gente precisa saber para quem que é o projeto, quais são as necessidades, quais são as características daquele usuário, características biomecânicas, características antropométricas, necessidades, enfim, tudo isso a gente tem que mapear antes de começar. Então, esse seria o norte principal, assim, para a gente começar a fazer um projeto. Perfeito. Cris, lá na caixinha ainda, quando eu abri para o pessoal te perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do ergonomista com o arquiteto, né? Porque você assim, os arquitetos te amam, né? Você tem uma relação... Eu amo eles também. Eu percebo que a conexão, a relação que você tem com os arquitetos é muito forte e, como você comentou, é raríssimos os profissionais fisioterapeutas, ergonomistas que vão, ou demais ergonomistas, né, que vão para esse ramo de atuação. Então, comenta um pouquinho dessa relação e depois, se você puder explanar também, como que vocês se encontram, né, no mercado, para terem essas parcerias e fazerem projetos juntos. Gente, primeiro que assim, eu amo o arquiteto, assim, a profissão dele, o que ele faz. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma outra faculdade, eu faria arquitetura, porque eu adoro ver os projetos e eu adoro ver como eles impactam a vida das pessoas, sabe? Porque uma vez que eles projetam os sonhos daquelas pessoas, as casas, o local onde eles vão passar. Eu me arrepio, eu adoro o trabalho deles.
E isso, assim, começou dentro da empresa. Eu trabalho na empresa Cavalete, né? A gente que fabrica assentos. Então, eu comecei a trabalhar muito com produto lá. Então, eu comecei a minha caminhada da ergonomia de concepção lá. E foi assim, e lá eu passei a conviver muito com os arquitetos. Então, ali começou essa parceria, assim, de trabalho. Depois, como que a gente se cruzou? Atendendo através da Cavalete, eu comecei a ir frequentar e palestrar muito para arquitetos sobre ergonomia. E eu passei a desenvolver uma metodologia exclusiva para os arquitetos. E passei a prestar consultorias para escritórios de arquitetura, para orientar esses arquitetos como usar os nossos conceitos de ergonomia assertivamente dentro de um projeto. Mesmo que esses arquitetos às vezes não tenham muita experiência no mercado corporativo, com as ferramentas da ergonomia, a gente acaba dando esse norte para eles. Porque o arquiteto, ele não tem como nós fisioterapeutas a anatomia, a fisiologia, a biomecânica. Então, a gente consegue estar trazendo esses conceitos para eles de uma maneira clara, para que eles possam otimizar, assim, os seus projetos. Então, essa relação, ela surgiu assim, né? Começou assim, e hoje eu presto, assim, muita consultoria para muitos arquitetos, assim, que trabalham nesse mercado. Então, geralmente, a gente faz toda essa parceria, oriento eles como é que faz essa questão da coleta, da demanda, das medidas. Aí eles colocam isso no papel, trazem para a gente avalia junto, faz reunião, volta, né? Define. Porque o que acontece? Por exemplo, gente, o arquiteto, os profissionais que trabalham em projetos, vamos lá, ele vai, por exemplo, escolher uma cadeira para colocar naquele ambiente de trabalho, certo? Ok. Se ele não tiver uma noção clara das medidas antropométricas daquela população que ele vai especificar o produto, ele pode não ser assertivo. Daqui a pouco eu vou prescrever, ele vai especificar uma cadeira linda, maravilhosa, perfeita, com a cor perfeita, mas as pessoas vão chegar, vão adorar a cadeira, aí passou aquele período de adaptação, da novidade, aí começa a sentir desconforto. Aí aquilo que era para resolver um problema passa a ser um problema ainda maior, porque isso vai gerar custo para o cliente que contratou ele, tem a questão da corresponsabilidade no projeto. Então, a gente tem todo um apanhado aí de responsabilidades. E aí, quando a gente trabalha com a ergonomia junto, essas responsabilidades elas ficam muito mais amenas, porque o arquiteto ele consegue projetar com muito mais segurança quando ele utiliza a ergonomia. Segurança de quê? Segurança das pessoas que ele está trabalhando, das medidas, das necessidades, daquilo que ele vai incorporar no seu projeto. Isso passa a ser um grande diferencial para ele. Então, essa é a minha missão, né? Eu sempre falo que eu gosto de ajudar as pessoas a projetarem ambientes de trabalho mais saudáveis e assim todo mundo fica bem. Maravilha. Não, isso é perfeito, porque assim é o casamento perfeito, né? A empresa já está investindo, né? Já vai ter um projeto ali, já vai ter aquele tempo reservado para isso. A diferença financeira de você incluir a ergonomia na concepção, ela não é gigantesca. Agora, para você colocar a ergonomia corretiva, o custo é muito maior. Então, assim, se você for colocar do lápis, é muito, muito, muito mais vantajoso ter ergonomia na fase de projeto. E além disso, não vai lesionar, não vai trazer desconforto, não vai trazer doenças relacionadas a isso, e a empresa não vai precisar recomprar nada e ter um segundo gasto. Então, assim, eu nunca esqueço, esse me doeu o coração e me marcou porque era um projeto novinho, que eu fui fazer uma análise ergonômica de um escritório de uma grande rede alimentícia aqui, e eu fui fazer análise que, assim, a empresa abriu as portas do escritório, eles já quiseram fazer análise ergonômica.
E o escritório era tudo novo, perfeito, assim, você olhava, brilhava os olhos na arquitetônica, na questão de ser moderno, ser bonito, mas ergonomicamente era um caos. Tudo preto, parede preta, mesa preta, trazia um ambiente escuro e pesado, lâmpadas amarelas, lâmpadas suspensas muito próximo do trabalhador, sem proteção, queimava o rosto deles, eles se sentiam incomodados, ventilação ruim, assim, aquilo me deu o coração, porque a empresa gastou muito, investiu no projeto e do ponto de vista arquitetônico, lindo, a arquiteta fantástica, ficou perfeito, assim, mas muita reclamação. E aí, quando a gente vai colocar energia produtiva, a empresa quiser gastar muito ou com um projeto, vai ficar as famosas gambiarras, né? Porque a gente É vai ter isso que aí. É isso aí. É isso aí. trabalhar. Daí, isso já aconteceu assim tantas vezes, eu já presenciei tantas vezes auditorias, por exemplo, do nosso Ministério do Trabalho, agora está vinculado ao Ministério da Economia, né? De chegar lá e mandar trocar tudo. Tava lindo de ver, lindo, mas não estava atendendo norma, as pessoas estavam adoecendo, tinha um índice de absenteísmo muito grande. Então eu já vi isso acontecer muitas vezes também, muitas vezes. E outro detalhe que eu sempre oriento os profissionais que eu trabalho é o seguinte, ó. Às vezes a gente quer trazer uma coisa ultramoderna para a corporação, para a empresa, mas a cultura organizacional da empresa não condiz com aquilo que às vezes quer se colocar no projeto. Então, quando a gente busca a demanda, a gente também tem que entender como que é a cultura organizacional daquela empresa qual eu vou projetar, qual ele vai projetar. Então, isso é uma das coisas que vai lá na demanda, lá nas necessidades. Às vezes é uma empresa familiar, às vezes é uma empresa tradicionalíssima. Então, não adianta querer colocar um projeto ultra mega moderno, preto, sabe? Não vai, não vai. O índice de satisfação, isso é uma coisa que eu mensuro assim, ó, com muita frequência. Porque assim, eu sempre falo, né? O trabalhador satisfeito é um trabalhador que ele não vai sentir dor. É um trabalhador que ele vai trabalhar bem. E se ele está feliz, se ele está contente, se ele está num ambiente que ele se sente bem, com as suas necessidades atendidas, ele não vai adoecer. Ele vai ficar satisfeito, ele vai trabalhar melhor, ele vai ser mais produtivo. Ele não vai se importar de ter que fazer hora extra porque ele está feliz aonde ele está. Então, na ergonomia de concepção, a gente pensa muito nisso. O que é importante para que aquele trabalhador se sinta bem naquele ambiente? Que ele execute as suas tarefas com maestria. Então, e muitos pensam, não, é só colocar uns puff lá, né? Uns puff colorido, dar o café que tá tudo certo. E a gente sabe que é bem mais do que isso, né? Café é importante, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A gente gosta de um café, mas é muito mais do que isso. Bem isso. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal a sua atuação na Cavalete, que é a empresa de cadeiras que eu uso, que eu indico, que está ali no meu escritório, que eu indico para os meus clientes, porque, primeiro, você está ali nos projetos, então não tem nem como pensar em outra marca de cadeiras, entendeu? Obrigada, Bé, obrigada. Então, conta um pouquinho, e até puxando o Maicon, ele perguntou se você atua diretamente lá nos projetos dentro da fábrica e tudo mais. Sim, olha só, na Cavalete a gente tem duas vertentes assim de ergonomia. Primeiro que a ergonomia lá dentro ela é cultural. Amém. Assim, então assim, a gente começou lá eu comecei lá com um projeto de ginástica laboral. E como vocês sabem, a ginástica laboral é uma porta de entrada também para nós que trabalhamos com ergonomia. Ainda mais quando eu comecei lá em 2002, então vocês imaginam, foi a primeira empresa que aderiu ao programa de ginástica laboral. Então ali foi implantada a primeira sementinha da ergonomia de processo. Começou aí. Aí a gente foi andando,
a gente montou um comitê, eu fiz análise ergonômica de todos os postos de trabalho, a gente levantou os riscos, aí foi implantado o comitê, e aí a gente passou a startar a ergonomia de processo. Aí, sempre eu passava assim de corredor, já fazia uns 5 anos que eu estava lá, tô contando bem como é, depois eu conto tecnicamente. Aí a engenharia vinha e me dizia, o que tu acha dessa cadeira? Eu olhava assim, deixa eu ver, deixa eu sentar, deixa eu testar. E aí foi indo. Aí vinha, a gente precisa vender, um cliente pediu para vender para uma empresa onde só tem costureiras. O que a gente tem que fazer? E aí eu comecei a falar, a participar, eu comecei a participar das reuniões, e aí eu já não dava mais conta da parte de processo. Aí hoje a gente tem uma outra colega, fisioterapeuta, ergonomista, que cuida toda essa parte de processo, ela dá continuidade àquilo que a gente já fez. Nós temos uma educadora física que continua com a ginástica laboral. Então, a gente é uma empresa que tem, assim, como eu estou falando para profissionais que conhecem ergonomia, nós temos pausas, a gente tem micropausas, a gente tem rodízio de tarefas. Hoje, com muito orgulho, eu falo para vocês que nós nós não temos em andamento nenhum processo de Lerdort em andamento, então a gente fica muito contente de colher esses frutos, né, que não foram de uma hora para outra, um trabalho que, né, bastante tempo, mas que tá lá, tá sendo bem conduzido. E eu fico com essa parte de projetos. Então, como que é feito isso? A gente tem um comitê de produto, o qual fazem parte toda a nossa equipe multidisciplinar, eu, arquitetos, engenheiros, designers, pessoas do comercial, que trabalham com os nossos clientes diretamente, pessoas que representam os nossos clientes. Então, ali a gente conduz todo o manejo, todo o desenvolvimento do produto. Então, existem produtos que voltam para a gente porque precisam de melhorias, existem demandas específicas que vêm para nós. Por exemplo, a gente já está com o lançamento agora de 2021, está pronto, a gente já está trabalhando no 2022. Então, o que a gente faz? A gente tem algumas ferramentas que eu trouxe da IA, né? Eu apresentei até agora no congresso em 2018. A gente usa uma ferramenta chamada Equid, que é uma ferramenta nossa de ergonomia de concepção, que é muito boa de se utilizar. Então, a gente faz todo esse processo. E o mais importante, o que a gente pensa? Eu tenho muito orgulho de falar isso, gente. Quando a gente fala de ergonomia, e aqui fica assim, ó, que eu quero falar para vocês. Falar que um produto ergonômico é uma coisa. Agora, o que você tem que se certificar? Se o processo que está fabricando aquele produto ergonômico não está adoecendo pessoas. Porque a gente vê muita gente assim, não, isso aqui é ergonômico. Aí você vai ver lá o processo, tem afastamento, tem gente doente. Mas, um pouquinho, casa de ferreiro, né? Então, assim, muito cuidado, porque a ergonomia, ela tem que ser, quando a gente fala em ergonomia de produto, a empresa ela tem que fazer aquilo que ela vende. Eu sempre falo isso. Então eu falo assim com muita segurança, a Cavalete faz aquilo que ela vende. Tem muita tranquilidade em falar isso. Agora, isso a gente tem que ficar atento. Procedência, garantia, tudo isso envolve ergonomia. Tudo isso envolve. Como é que você vai, por exemplo, falar de um produto que daqui a pouco, sei lá, vem num país onde tem um trabalho infantil? Assim, a gente já aconteceu, por exemplo, de empresas que a gente, dentro de uma consultoria que eu faço para arquitetos, eles iam projetar para uma multinacional. E a multinacional pediu, não, a gente quer saber a procedência dos componentes da cadeira que vocês estão especificando para saber se não tem trabalho infantil, para saber se tem certificação, se de onde é que vem, sabe? Então, assim, a ergonomia, gente, ela é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu respiro isso. Então, a gente pesquisa muito, lê muito artigo, faz muita medida, orienta muita gente a fazer medida, porque a gente vive isso, né? Para te ter uma ideia, a gente faz projetos, por exemplo, para pessoas com nanismo, a gente tem projetos para obesos, a gente tem projetos para crianças. Então, assim,
A gente lançou agora a cadeira gamer, que é uma cadeira para adolescentes jogarem. Então, tu imagina a responsabilidade para a gente fazer uma cadeira que vai ser usada por adolescentes que estão em fase de crescimento. Então, não é brincadeira. A gente tem que estar lá muito empenhado naquilo para poder fazer dar certo. Ai, que legal. Sou fã sua, sou fã da Cavalete. Querida, eu também. Adoro ouvir a Dé falar de processo, de ergonomia, de análise ergonômica, adoro. Obrigada, Cris. A Ivani que te fez a pergunta de antropometria, né? Ela perguntou onde encontra tabelas antropométricas para comparar com a amostragem dela. Tá. Eu montei a minha. Então, assim, o que você precisa fazer, tá? A gente pode pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui o manual de ergonomia aqui, tá? Então, você pode ver aqui, por exemplo, os meus, eles são um pouquinho usados aqui, meus livros. Mas, por exemplo, assim, ó. Você pode pegar a tabela que a própria literatura já oferece e eu crio uma tabela de Excel mesmo. E aí a gente vai colocando e vai compartilhando as medidas, tá? E aí depois você vai fazer a conferência com a tabela que você já tem. Meu celular não tá parando. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Olha só, você vem aqui, aí você achou a medida, você vem aqui e você faz a comparação aqui com a medida que você tem na tabela, tá? Então, eu fiz uma feita por mim mesmo. Eu não, né? Eu peguei as medidas e coloquei no Excel e criei ali para mim. Então, eu pego a coleta de vários lugares, dependendo da demanda, né, da necessidade e tal. Eu vejo quais são as medidas que a gente precisa e eu coloco nessa planilhinha do Excel e depois eu faço a comparação da média, sempre da média. Por exemplo, é que depende do produto, mas alguns você vai trabalhar com os extremos dos 95%, alguns você vai trabalhar com os extremos dos 5%. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, a medida do assento, tá? Qual é o extremo que a gente trabalha? A gente trabalha com o extremo do 5%. Por quê? Porque se eu trabalhar com a medida do 95%, a coxa, né? A gente vai medir ali a coxa, né? Exatamente, eu vou comprimir a região poplítea do meu usuário. Então, eu trabalho com 5%. Então, dependendo da medida, algumas medidas a gente trabalha com os 95%. Por exemplo, o quadril, a largura do assento, tá? A gente vai usar o quadril, porque então a pessoa sentada, a gente vai medir as nádegas, né? Aqui, coloca uma reguinha aqui e faz a medida da nádega sentada. Porque se o meu quadril 95 cabe, o meu 50 vai caber e o meu 5 vai caber. Então, tem essa variação, tá? Existem algumas medidas que a gente trabalha com o extremo do 95, outras com o extremo do 5. E eu particularmente, dificilmente eu trabalho na média. Eu sempre trabalho com os extremos. Eu só faço a média aritmética simples das medidas que eu coletei, tecnicamente falando. Perfeito. A Cris mostrou ali o livro Manual de Ergonomia do Grandian, adoro também. Não tenho ele físico, eu tenho ele no Kindle. Então, se alguém tem Kindle e é um pouco mais acessível também para comprar, dá para acessar ele online. E tem um outro também que eu gosto da tabelinha antropométrica deles, até para ajudar a Fanny, é o Ergonomia Prática do Grandian, que ele tem a tabela... do Jambu. Desculpa, obrigada, Cris. Imagina. Então, tem o livro do Couto, que ele traz a antropometria do Brasil. Né? Então, assim, tanto faz a tabela que você pegar, desde que você use ela como modelo, como a Cris falou, para você coletar suas próprias medidas na sua demanda. Né? E óbvio tem que a tabela coletar. Do Brasil vai ser mais parecida do que a de Londres, da Inglaterra, que são as tabelas que tem nesses livros. Né? Por exemplo, aqui no Grandejan, a gente tem, por exemplo, da Alemanha. A gente tem aqui dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. É bem maior. Não é a nossa, gente. A gente tem muita disparidade. Por exemplo, um escritório de arquitetura que a gente trabalha, eles foram projetar lá no Nordeste.
a estatura muda muito, as medidas antropométricas mudam muito. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. Então, a tabelinha você faz, depois você só faz a comparação. Uhum, perfeito. Como encara a indústria que vende móveis e acessórios ergonômicos? Falta regulagens? Cortou um pouquinho, não sei se regulagens ou regulamentação, mas o que você diz sobre isso, Cris, de indústria de móveis e acessórios ergonômicos, né? Trabalha numa indústria de móveis ergonômicos que é a Cavalete, né? Eu acho que é essencial. Eu acho, Ronaldo, que o principal aqui é você definir, conhecer a empresa que você, profundamente a empresa que você vai indicar, sabe? Quem está por trás daquela empresa, procurar saber pessoas que já utilizaram aquele produto, sabe? A durabilidade, a garantia, procurar ter referência, porque, gente, a gente tem de tudo no mercado, de tudo. Eu, por exemplo, assim, eu sou muito seletiva com os meus parceiros de trabalho. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa, gente, sendo falada, assim, dá até começa a dar um desespero, assim. Eu já nem olho muito, assim, porque começa a me dar um desespero. Então, assim, né? Procurar conhecer, sabe? Acho que isso é o principal. Conhecer, entender. A empresa tem que te mostrar uma especificação técnica detalhada daquele produto, medida, ensaio. Procura ver se tem algum ensaio técnico, se tem algum ensaio da BNT, NBR, sabe? Eu sei que não existe especificamente na BNT, pelo menos eu desconheço, para produtos ergonômicos. Não sei se tem, sabe, se existe na BNT para mousepad, para suporte de monitor, eu desconheço. Eu sei que tem para cadeira e para mesa. Não tô lembrada também. De cabeça, assim, eu não sei dizer. Para cadeira e para mesa, que é o meu chão, assim, tem. Mas procure saber se foi feita alguma especificação, se foi feita alguma testagem, se ele é importado, da onde que ele é importado, sabe? Qual é o país, qual é a procedência, para ver se ele vai durar. Porque, assim, né, gente, uma coisa é certa. Uma vez que você especifica, nós também, como ergonomistas, especificamos. É o nosso que fica ali, né? A gente é a nossa ética profissional, é a nossa assinatura ali no laudo, né? Na análise, enfim, que você vai fazer. Então, tem que cuidar bem, na minha opinião. Perfeito. Eu sou muito da indicação, assim. Nossa, eu sempre que eu vou, porque a gente utiliza algumas coisas e outras a gente tem que recomendar para o cliente. Eu nunca vou na sorte. Eu converso com os alunos, pergunto quais que eles já, se alguém já usa aquilo, né? Uhum. Tem um aluno meu que depois que eu comprei a minha cadeira da Cavalete, ele me mandou a foto da cadeira dele, ele falou que ele tinha 12 anos a cadeira dele. Não acredito! Sim, ele trocou eu não lembro se foi acho que foi o revestimento que ele trocou. Foi o que ele trocou. Aí você fala, não, né? Não tem nem o que pensar, né? Então eu acho que equipamentos ergonômicos e produtos, móveis, você tem que ter indicação, né, de uma empresa de procedência que você possa confiar na primeira compra, porque, né, comprar ser errado e daí comprar de novo e gastar de novo, né? Depois você faz a própria análise. Mas para primeira indicação, para mim, Isso é uma coisa que eu falo muito para os arquitetos, assim, tem que pensar bem, porque depois é o nosso que fica, né? É a nossa indicação profissional mesmo. Então, tem que cuidar. Tem mais uma pergunta do Michael aqui. Cris, como você aplica a qualidade do trabalho da Cavalete? Se é você ou se é outro profissional, né? Então, na Cavalete, a gente tem um programa bem completo de qualidade de vida no trabalho, porque a gente entende que a gente não pode vender saúde, vender ergonomia se a gente não tem lá dentro. Então, a gente faz todo um programa voltado realmente para a qualidade de vida, para a saúde do trabalhador. Então, dentre todos eles, por exemplo,
gente tem programa para gestante, a gente tem programa para saúde mental, a gente tem psicólogo que trabalha a questão da inteligência emocional. Então, a gente criou lá também uma metodologia, por exemplo, para trabalhar a inteligência emocional, a matriz de inteligência emocional. Então, isso eu me envolvi porque é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Então, a gente tem todo um processo, assim, e tudo parte da demanda, tudo parte da identificação da demanda, tudo, do trabalho cognitivo, da questão de como você tem que tomar decisão, do nível de estresse, do reflexo do estresse na questão física, na questão de saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que agora, final do ano, claro, esse ano é atípico, né? Mas, assim, bater meta, ter a produção para entregar coisa na hora. Então, tem muita coisa e a gente tem que estar atento, sim, à qualidade de vida. Então, oficinas, CIPAT se faz um mês inteiro de CIPAT, é mais PAT, porque a gente realmente busca a qualidade de vida do nosso trabalhador, sim, de fato. Ah, isso é fantástico, né? Vende e aplica na empresa. Eu acho que tem que ser, sabe? Senão, não é ergonomia. Senão você está indo contra os seus próprios princípios e valores. Princípios, né? Imagina eu estar aqui falando, né? Daqui a pouco não é isso, que feio que fica. Então, eu acho que tem que ser aquilo que a gente fala que é e é. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Só elogios e agradecimentos. Parabéns pela live. A Cris é um amor. Gratidão, gente. Desculpa que meu telefone não parou aqui no tripé aqui. Imagina. Obrigada, Ronaldo. Cris, das perguntinhas coringas que eu tinha reservado para você, as minhas curiosidades que eu também queria aprender muito com você nessa live, de fato aprendi. Do que eu queria saber, que eu tinha reservado são essas. Deixo aberto caso você queira colocar algo. Então, eu separei aqui uma bibliografia para quem quer aprender mais. Perfeito. Sobre esse tema. Primeiro, eu me disponibilizo. Primeiro, assim, de novo, quero te agradecer, né? Eu me disponibilizo, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais, tá? A gente tá super disponível ali no Instagram, né? Tem o direct, tá? Vocês podem contar com a gente, quem gostar, tá? E eu vou passar para vocês aí uma sugestão de literatura, certo? Para vocês. Então, a primeira delas, que vem da minha escola, que é a URGS, tá? A URGS tem uma coleta aqui de todos os artigos de ergonomia de concepção, tá? Eles têm um livro aqui, série Monografias de Ergonomia, tá? Ergonomia de produto. Para vocês terem ideia, a primeira que vem aqui, só para saber que eu não estava mentindo, ó, aqui, ó. Primeiro é antropometria, tá? Certo? Legal, né? Tá aqui. Então, aqui tem uma coletora. Obrigada. Ganhei uma seguidora. Gratidão. Aqui, ó, gente. Então, esse aqui é um que eu super recomendo. Esse manual de ergonomia aqui. Eu sou da old school, então eu gosto dos livros físicos, tá, pessoal? Mas realmente tem muito livro digital. Eu leio muito artigo também. Tem da literatura internacional. Esse aqui que eu super recomendo. Olha, o meu, ele tá todo marcadinho, que é Bases de Conforto no Design, tá? Ele é excelente, esse livro. Aqui da minha a minha mestra, da Lia Buarque e do Itiruída, vocês conhecem, com certeza, né? Ergonomia, Projeto e Produção, é outro livro que a gente indica. Esse aqui é também literatura internacional, tá? Fitted and Human, que trabalha mais ainda essa questão da antropometria. Separei pra gente aqui, o meu chega até a estar encapado, né? O Biomecânica Ocupacional também, para quem quiser saber um pouquinho mais das medidas e como que a gente vê as áreas de alcance. E o último, eu tô terminando, é o Ergonomia do Pierre Falzon. O meu tá encapadinho aqui, mas tá aqui, ó. É um que eu uso muito também, tá todo marcado aqui, mas é um que eu uso também. Então, só para compartilhar com vocês. Artigos também,
são sempre bem-vindos, artigos científicos, né, que a gente valida e tal. Mas, assim, dos artigos é tirar a mesma parte prática, né, gente? Assim, aquilo que a gente realmente vai usar, porque de teoria, né, a gente tá cheio. Vamos para a parte prática mesmo. Perfeito. Cris, muito obrigada de coração, mais uma vez, por topar o convite, né, abrindo a nossa semana. Foi muito bacana, de verdade, aprendi muito, com certeza o pessoal também. Obrigada por compartilhar suas experiências, suas vivências. Imagina. Também de incentivar o pessoal, que essa área é uma área pouco explorada, né? E carente de bons profissionais. Então, obrigada de coração. Imagina, gente, contem sempre comigo. Dé, parabéns pelo teu trabalho, né? Eu já te falei isso, é de coração, te admiro muito. Gente, obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Olha, o pessoal ficou o tempo todo. Muito obrigada. Podem me chamar assim, tá? A gente também está sempre falando desse conteúdo. E tamo junto, vamos em frente. Vamos levar a ergonomia, a gente, para um outro patamar aí na nossa sociedade, no mundo do trabalho, porque as pessoas estão precisando. Então, vamos em frente. Vamos disseminar juntos. Isso mesmo. Obrigada, Cris. Nada, Dé, eu que te agradeço. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela oportunidade. E daqui uns dias eu te chamo lá no meu canal para a gente poder conversar de novo. E quando você quiser, a gente está sempre às ordens também. Eu vou sim, pode me chamar. Um beijo. Tá bom. Beijão, amores. Tchau, tchau. Que live sensacional. Obrigada a todos que participaram. Obrigada mais uma vez a Cris. E amanhã a live é com o Júlio Botelho, ele vai, engenheiro de segurança. Ele vai falar sobre o mercado de trabalho para a área de SST em 2021, as novidades, as atualizações que a gente teve, né? Também às 18 horas. Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado e eu vejo todos vocês amanhã às 18 horas de novo. Tchau, tchau.